Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 4, que vai dizer assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça se turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizera saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos e os... Desculpa. Entraram os magos e os encantadores, os cadeus, os feiticeiros. Lhe contei o sonho, mas não me fizera saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu deuses, no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, e dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti espírito de Deus santo, e nenhum mistério te é difícil. E eis a visão do sonho que eu tive, dizei-me a sua interpretação. E era assim a visão da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E crescia as árvores e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra, e sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se alimentavam dela. E no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante e um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai as árvores, cortai-lhes os ramos, derriçai-lhes as folhagens, espalhai os seus frutos, afugentai os animais debaixo dela e as aves do céu, dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho dos céus, e a sua porção seja como animal a erva da terra. E mudou-se o coração para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal, e passai sobre ela 7 tempos. E essa sentença é por decreto dos vigilantes a esta ordem, por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem dominado sobre o reino e dos homens, e dá quem quer, até o mais humilde dos homens constituirá sobre ele. Até aqui. Aqui, o rei Nabucodonosor está contando para Daniel uma visão que ele teve. O reino do rei estava crescendo, ele estava sendo glorioso na face da terra, onde todos conheciam, todos sabiam da sua fama, do poder do seu rei, da sua grandeza.
E isso estava mexendo com o seu ego. Ele estava virando soberba, orgulhoso. Tudo que o Senhor tinha acrescentado na vida dele, ele estava falando que ele tinha conseguido com as suas próprias mãos. Mentira. Todas as vezes que o Senhor nos honra, não é com as nossas próprias mãos, é o Senhor que está fazendo para que todos vejam que verdadeiramente existe um Deus na face da terra que pode mudar a história. E quando nós deixamos que esse sentimento de orgulho, de soberba, nos desfaz, nos tira da presença do Senhor, nós começamos a pisar em vida, nós começamos a humilhar as pessoas, nós nos achamos os deuses. É mentira do inferno, nós não somos deuses, nós somos homens, somos pecadores. O único que está acima de nós é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele, com a sua grandeza, com seu amor, ele continua sendo o mesmo. Muitas das vezes é necessário dar poder para as pessoas, para que a gente saiba quem são as pessoas. E muitas das vezes é permitido que essas pessoas, ela caem na sua soberba, que ela se perca, para ela saber que ela, sem o poder de Deus, ela não é nada. Sem a misericórdia do Senhor, nós não somos nada, em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que adiante nós vamos ver que Daniel vai dar a interpretação do sonho e falar para ele assim: olha, rei, cuidado, se humilha diante do Senhor, peça perdão, volte ao princípio. Mas ele não deu ouvido. E aquilo que o Senhor tinha falado para ele em sonho, através da interpretação de Daniel, aconteceu. E é tão interessante que no versículo 33 vai dizer assim: e no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso dentre os homens e passou a comer erva do campo, os bois e os seus corpos. Foi molhado do orvalho dos céus até que lhe crescesse cabelo como de penas de águia e as suas unhas como de aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei-o e glorificarei-o como vive para sempre, cujo domínio sempre eterno e o cujo reino de geração em geração. Aleluias. Como eu estava dizendo, muitas das vezes nós deixamos que o orgulho, que a soberba tome conta daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós nos achamos o bambambam. Só que o Senhor, Ele dá corda para que nós possamos ir até aonde dá. Só que chega um tempo que ele vai puxar essa corda, como ele fez com Nabucodonosor. Ele falou para o Nabucodonosor: olha, você está sendo abençoado, mas toma cuidado com o orgulho, toma cuidado com a soberba. E muitas das vezes eu e você, quando nós somos promovidos ou ganhamos um valor bom, trocamos de carro, trocamos de casa, nós nos achamos soberba, nós nos achamos os melhores. Só que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pecadores, nós somos falhas. O único que é melhor do que eu e você mora no céu, aleluias. Ele foi crucificado por amor de mim e de ti. E muitas das vezes as coisas acontecem para que nós possamos acordar e voltar ao primor, voltar à nossa essência, porque muitas vezes nós nos perdemos da nossa essência, porque nós nos julgamos ser maior do que Deus, maior do que outras pessoas, e nós não somos. Nós temos que tomar cuidado para que a soberba não nos leve ao inferno, para que a soberba não nos leve a pagar um preço desnecessário, porque tudo que nós fazemos nesta terra tem consequência.
Não adianta eu querer plantar banana e querer colher abacaxi. Não vai acontecer. O que vai acontecer é eu colher banana. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa plantação, para que a colheita seja boa. Nabucodonosor, ele estava no seu reino, ele estava tranquilo. Ele estava vivendo a melhor fase da sua vida. Mas ele deixou que o orgulho, que a soberba tomasse conta dele. Ele começou a tratar as pessoas como ninguém. Só que nós não podemos fazer isso porque nós não sabemos quem são as pessoas, o que está por trás de cada vida. Muitas das vezes nós estamos maltratando, pisando no ungido do Senhor, na menina dos olhos de Deus, aleluias. E nós temos que tomar cuidado, porque todas as vezes que nós tocamos na menina dos olhos de Deus, o Senhor, no tempo determinado, Ele vai justificar a menina. E ai de nós que tocamos nessa menina dos olhos do Senhor. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos, nas nossas ações. Muitas das vezes nós nos achamos, nos sugamos ser superior a qualquer um, só porque nós temos uma posição acima. Só que cuidado aquele que está em cima para que não caia. Muitas das vezes nós estamos passando por várias situações, só que a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz. E nós temos que começar a pedir para o Senhor dar-nos esse discernimento. Senhor, o que o Senhor quer que nós aprendamos com cada situação? Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Pai. Ô, Senhor, tira toda a soberba do meu coração. Tira, Senhor, todo o achismo, toda a incredulidade, Senhor. Transforma a minha vida para que eu seja homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Mas Nabucodonosor, ele não fez isso. Ele só foi se engrandecendo, se invadiando em cima das pessoas e ele teve a consequência. Ele foi morar dentro do mato, porque o reino foi tirado. Ele começou a viver com os animais. Como diz a palavra aqui no capítulo 33, ele cresceu pelo no corpo dele. As unhas dele pareciam unha de animal. Ele ficou doido, porque ele estava tentando tirar o lugar do Senhor. E o Senhor, ele é ciumento, ele não troca a glória dele com ninguém. Todas as vezes que nós começamos a querer tomar a glória de Deus para as nossas vidas, nós vamos sofrer consequências das nossas ações. Não adianta eu estar bem e querer trocar a glória e pisar nas pessoas e achar que eu não vou, que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, porque o Senhor, ele justifica os teus servos. Muitas das vezes a gente olha as pessoas sendo humilhadas, virando capacho uma da outra, mas a gente esquece que lá no céu tem um Deus que vê tudo. Tem um Deus que sonda os nossos corações. E muitas das vezes aquele que está sendo humilhado, está sendo capacho, ele só olha para o céu e fala: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo, Pai? Senhor, eu não estou merecendo, mas se eu estiver merecendo, Pai, trata comigo. E o Senhor começa a trabalhar na vida dessa pessoa. E aquele que estava humilhando, aquele que estava se achando bam, o Senhor começa a puxar o tapete. As coisas começam a acontecer, ele começa a cair por si só, porque a nossa ação faz com que nós caímos. E ela começa a cair, e não adianta falar que a culpa é de Deus, não, a culpa é nossa. Porque nós deixamos que a soberba tome conta de nós, nós deixamos que o egoísmo tome conta de nós, nós nos achamos superior às outras pessoas, nós não somos superiores. Nós somos iguais, somos pecadores, comedores de arroz e feijão, com a única diferença que cada um está no patamar que o Senhor tem para cada um. Só que quando nós achamos que nós somos o bambambam, infelizmente, nós vamos pagar o preço. E tem preço que nós não podemos pagar por causa das nossas ações, em nome de Jesus. Nabucodonosor estava perdido. Ele tinha glória, riquezas, domínios
sobre muitas nações, mas o orgulho tomou conta do seu coração. Ele esqueceu quem era o verdadeiro dono de tudo. Deus então lhe deu um sonho, um grande aviso para que ele pudesse acordar. Só que os magos não podiam decifrar, os mágicos não podiam decifrar, os feiticeiros não podiam decifrar esse sonho, porque era o sonho que veio do altar do Senhor, aleluias. O único que tinha competência, que tinha sabedoria, era Daniel. E o Senhor usou Daniel quando Nabucodonosor começou a falar, o Senhor começou a trazer a revelação do sonho para Nabucodonosor, aleluias. E o Daniel começa a falar. Deus lhe deu um sonho e uma grande árvore que será cortada. Daniel viu a visão e falou: rei, humilha-se diante de Deus. Mas ele não ouviu, enquanto se exaltava, dizendo: não é este grande a Babilônia que eu edifiquei? Naquele mesma hora, Deus tirou dele a razão. O rei perdeu tudo, viveu como animal, até reconhecer que o Altíssimo dominava sobre o reino dos homens. Mas o propósito de Deus nunca é destruir e sim restaurar. Quando Nabucodonosor levantou os olhos aos céus, sua razão voltou e ele declarou: agora eu sei que o Altíssimo reina, aleluias. Precisou ele ter perdido o domínio sobre a sua vida, precisou ele ficar sem entendimento para que ele pudesse compreender que sem o Altíssimo ele não era nada, nós não somos nada. Quando ele levanta os olhos para o céu e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu sei que é o Senhor que domina sobre tudo, é tudo teu. Ele voltou a ser o rei que ele era, aleluias. Mas ele voltou tratado, transformado, curado, sarado e liberto. E muitas das vezes o Senhor permite que situações aconteçam nas nossas vidas para que Ele venha tratar comigo e com você. Só que nós temos que estar com o coração e o ouvido aberto para ouvir a voz do Senhor e atento às correções do Senhor. Porque o Pai corrige o filho que ama. Ele não vai corrigir aquele que ele não ama, ele corrige o filho que ama. E nós temos que estar atentos e receber a correção de Deus com amor, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Talvez hoje nós estivemos vivendo um tempo de humilhação, um tempo de dor, um tempo de deserto. Mas o mesmo Deus que permite a queda é o Deus que vai nos levantar, ergue os nossos olhos ao céu e declara: Senhor, reina sobre a minha vida. Nós temos que declarar: Senhor, reina sobre a minha vida. Eu sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Só o Senhor pode, Senhor, fazer o impossível na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Todo espírito de soberba arranca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Dá um espírito humilde diante da tua doce presença, Pai. Me ensina a reconhecer que sem ti eu não sou nada, eu não posso nada, aleluia. Para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Porque quando Deus reina, tudo se alinha da maneira que Ele quer, como Ele quer. Mas quando somos nós que reinamos, nada acontece. Nós patinamos, patinamos, patinamos e morremos na praia. Mas quando o Senhor reina, a nossa vida entra em equilíbrio com a vontade dEle. E as coisas começam a acontecer. Muitas das vezes nós não estamos vivendo, porque nós estamos
alinhado à nossa vontade, ao nosso querer. Não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a vontade e o querer do Senhor em nome de Jesus Cristo. E Ele restaura tudo e volta a ser luz. Quando o Senhor entra, a situação se transforma. O lugar de treva, o lugar de escuridão se transforma no lugar de luz, o lugar de vitória, o lugar de restauração em nome de Jesus Cristo. Como o Senhor tem falado, desde o primeiro capítulo de Daniel, ele fala conosco. Comece a ler, medite neste livro, que vai trazer sabedoria para as nossas vidas, vai trazer entendimento para que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sabemos que os dias são maus, aleluias, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o momento que você está passando hoje, aleluias. O importante é que o Senhor, Ele vai entrar nessa situação e Ele vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus Cristo. Não seja como Nabucodonosor, mas seja como Daniel. Olhe para cima, glorifica o Senhor, entrega a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muitas das vezes nós recebemos algo e nós ficamos todos cheios, né? Ah, fui eu. Não, não foi você. Se o Senhor não tivesse te capacitado, você não tinha conseguido. Se o Senhor não tivesse te dado sabedoria, você não tinha conseguido. Se o Senhor não tivesse te dado a estratégia, você não teria conseguido, você não teria vencido. Então toda a honra e toda a glória nós temos que entregar ao único que é digno, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Salvador das nossas vidas, aleluias. E nós temos que procurar ter um coração aberto à correção. Nós precisamos ter uma mente buscando ter entendimento do Senhor. Todas as vezes que nós errarmos, fazer coisas que não agradam ao Senhor, os nossos ouvidos têm que estar atentos a ouvir a voz do Senhor, para que automaticamente a gente venha se corrigir diante do Senhor, confessar a Ele: Senhor, eu pequei. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia das minhas ações. E o Senhor vai começar a operar nas nossas vidas poderosamente em nome de Jesus. E assim, é tão interessante que uma pessoa com Alzheimer, ela perde a noção de tudo. Às vezes ela fica até agressiva. Mas tem pessoas que a única coisa que o Alzheimer não rouba dela é a gratidão. É quando você faz algo para essa pessoa e ela olha para você e fala obrigado. Às vezes ela acha que ela te magoou e ela fala perdão. Isso é uma característica que nós não vemos assim nas pessoas que estão sãs. É raridade você encontrar uma pessoa que, quando ela faz algo, que o Espírito fala para ela, você errou, ela vai lá e se corrige diante do Senhor e chega na pessoa e pede perdão. A pessoa fez algo para ela de bom, ela olha para a pessoa e fala muito obrigada, que Deus abençoe. O Senhor abriu portas. Muitas das vezes nós entramos pela porta porque eu consegui. Se não fosse eu, é o meu mérito. Não, não é seu mérito, não, é o mérito de Deus. Porque se Ele não te desse saúde, se Ele não te desse sabedoria, se Ele não te desse força, você não conseguiria passar por esta porta, aleluias. Então nós temos que ter um coração grato ao Senhor e reconhecer as suas maravilhas em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Daniel, quando ele se propôs, desde lá no primeiro capítulo, quando ele foi levado cativo, foi para o exílio, para a Babilônia, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele não quis sentar à mesa do rei, comer no mesmo banquete do rei, não. Ele preferiu comer coisas simples, que não o afastasse da presença do Senhor. Muitas das vezes nós estamos sentados em mesas
que tem nos afastado da presença do Senhor. Ei, chegou a hora de você decidir. Você quer continuar nesta mesa? Você quer continuar humilhando as pessoas? Você quer continuar sofrendo? Ou você está disposto a ter um coração grato diante da presença do Senhor? Ter um coração que reconhece as suas falhas diante do Senhor. Ter um coração puro, igual de uma criança. A criança, você briga com ela hoje, daqui 5 minutos ela tá lá, tia, como se nada tivesse acontecendo. Muitas das vezes eu e você, alguém chega pra gente e aponta aonde nós estamos falhando, nós viramos a cara, nós não queremos saber porque nós achamos que nós somos o bambambam, que nós não estamos pecando, que nós não estamos falhando. É mentira do inferno. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Fique com esta palavra em nome de Jesus Cristo, aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de história em nome de Jesus Cristo, que cadeias sejam quebradas do poder que há no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que vidas sejam restauradas através do poder do nome de Jesus, aleluias. Se você se sentiu tocada com esta palavra, se falou ao teu coração, compartilhe este vídeo, dá um like, se inscreva, para que vidas sejam alcançadas também como você foi, em nome de Jesus Cristo. Se você precisa de oração, coloca aí, Graça, me ajuda em oração. Graça, estou passando por uma situação difícil, me ajuda em nome de Jesus. Eu mesma estarei orando por você, eu mesma estarei conversando com você. Deixa aí, em nome de Jesus Cristo, que a graça e o amor de Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. Tchau, tchau.